Ah, agora deu. Foi? E aí, Thiagão? E daí, cara? Tudo bem? Bom demais? Tudo bem, vocês? Bom demais da conta. Então tá bom. A- Aqui, estreando aqui no Instagram. No Instagram, descobri, na verdade, essa semana com vocês que eu tinha uma conta criada há muito tempo atrás. E aí eu falei, olha, eu não tenho conta. Ele falou, não, você tem, ó, tá aqui a foto. Eu falei, pô, será que não é fake? Mas daí tinha zero publicações. Eu falei, não, com certeza fui eu que criei, ó. Bom demais, Thiagão. Thiago, deixa eu te passar um pouquinho para a galera que está nos seguindo aqui. Bom, nesse último ano, muita coisa aconteceu aqui em BH. A gente juntou forças aí. Tô vendo aqui, tô Fernando Lucas e mais uma turma da pesada. Nós juntamos a nefrologia mineira e montamos a Aham. Nefroclínicas. Uma clínica que tem um interesse de mudar um bocado de como a nefrologia tem sido vista no nosso país, sabe? Tentando colocar os pingos nos is, parar de chorar pitanga e realmente tentar fazer algo melhor, fazer uma medicina de valor que entregue muito. E a gente acredita que um dos pilares para isso é a educação. Então, esse braço da Nefroclínicas, a Nefro Academy, nasceu com essa ideia. E como lá dentro da Nefroclínicas, um dos pilares é o DP First, a gente tem uma estratégia de prevenção, mas naqueles pacientes que acabam evoluindo, a gente tem uma preferência, uma tendência de privilegiar a DP em detrimento da HD, não que a HD seja ruim, mas a gente acredita muito nessa sequência. E vários dos médicos que estavam lá falaram assim, por que vocês não começam a falar sobre DP, montam um curso, alguma coisa para a gente? Eu falei, beleza, então não vou falar só para vocês não, vou falar para todo mundo. E aí nomes como o seu surgiram, e então já de cara eu quero te agradecer aí a disponibilidade para a gente estar tocando figurinha aqui de um assunto que você domina como poucos. Eu até quero introduzir, antes de você falar um pouquinho de você, conheci o Thiago ali em 2010, 2011, e eu tinha uma visão completamente distorcida sobre DP, como muitos dos nefrologistas e profissionais da saúde, por conhecer um lado negro da DP, que é a escória da hemodiálise indo para a DP, e realmente os resultados não têm como ser bons. E aí eu fiz uma imersão, a Reisla que está nos assistindo aí intermediou muito disso, onde eu te conheci, Curitiba, São Paulo, Lima, no Peru, inclusive vi uma foto essa semana, eu estava com a cara de É. bolacha, traquinas danada. Ótimos momentos, eu voltei impactado por tudo aquilo, e a DP virou realmente uma menina dos olhos, algo realmente que tinha que entrar no portfólio. E já naquela época você falava a respeito de resistência insulínica. Eu lembro, Neto, você não tem uns pacientes aí para colocar nos trabalhos, que eu não lembro se era mestrado ou doutorado, que você estava Era o meu fazendo, doutorado. alguma coisa relacionada à equodestrina, né? E eu, naquela época, falei, por que o Thiago está caçando estudar isso e tal? E acabou que quem me segue aí sabe que eu acabei virando diabético, eu não sei nem se você sabe disso. Não E sabia. com mudanças alimentares nos últimos 6 anos, reduzindo carboidrato, eu acabei revertendo diabetes e isso virou uma bandeira que eu passei a defender no uso nos pacientes com resistência insulínica. Então, eu acho que o nosso bate-papo aqui vai ser muito interessante, até porque uma das coisas que mais me incomoda hoje na ADP é justamente o agente osmótico. Mas antes da gente começar, eu queria, além de reiterar meus agradecimentos, queria que você contasse um pouquinho do seu background, de onde que você veio, como é que você foi parar em Curitiba e o que você faz hoje. Muito bem, então obrigado primeiro o convite, Neto, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado, na verdade, o serviço de vocês aí em Minas Gerais. Não à toa, um mês atrás, eu conversando com o Fernando, convidei inclusive a clínica para poder participar de um outro estudo clínico que a gente está organizando por aqui. Eu sou nefrologista, eu sou formado na Faculdade de Medicina de Marília, em 2001. Fiz a clínica médica lá e vim fazer a nefro aqui em Curitiba, na verdade, porque a minha namorada na época, hoje minha esposa, era residente comigo da clínica e falou, vamos para o Paraná, que no Paraná é o que há. E aí foi para cá que eu vim em 2004, 2005. E aqui eu fiquei. Fiz meu mestrado, o meu doutorado. Depois, ao longo desse período, virei pesquisador. Então, sou professor do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Sempre me envolvi muito com diálise peritoneal. E aí eu acabei fazendo, então,
um fellowship em Nottingham em 2012. E aí, a partir dessa experiência fora, eu tive vários contatos e acabei me entrando, assim, na verdade, dentro de diversas sociedades, como a ESPD e a Sociedade Latino-Americana de Nefrohipertensão, onde hoje eu tenho alguns cargos relacionados à diálise peritoneal. São quase 60 artigos publicados até agora. Eu diria que 50 deles aí em peritoneal. Show de bola. E hoje sua prática clínica com peritoneal, você está tocando algum serviço, você está mexendo diretamente na prática ou mais dentro do cenário de pesquisa? Não, a gente tem um serviço na Santa Casa, então, aqui de Curitiba, que é um serviço nosso, eu e o Roberto Pequá, a gente criou ele alguns anos atrás. A gente tem um serviço de residência com 3 residentes por ano. E um serviço de diálise peritoneal que hoje a gente conseguiu, depois de muito sacrifício, por uma história para contar num outro momento, conseguimos abrir há uns 4, 5 anos atrás um serviço nosso, então, que hoje tem por volta de 30 pacientes em diálise peritoneal. Show de bola. Tiago, entrando especificamente no assunto, até eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, porque se a gente for pensar em termos de doença renal crônica terminal, a gente está falando aí de pelo menos 1/3 dos pacientes com diabetes. Mas resistência insulínica, esse número definitivamente ele deve no mínimo dobrar. Eu queria que você passasse um pouquinho dessa sua experiência com a resistência insulínica, até porque hoje eu a enxergo como sendo uma expressão fisiopatológica, mas com uma expressão fenotípica muito distinta. Você pode ter aquele cara que fica obeso, aquele cara que fica diabético, aquele cara que vai desenvolver esteatose hepática, doença renal e tantas outras apresentações. Queria sua percepção a respeito disso. Perfeito. É que, na verdade, quando a gente fala de resistência insulínica em geral, a gente sempre lembra do diabetes, da obesidade, mas existe um outro fator para a resistência insulínica, que é a uremia. Então, se você avaliar todo paciente com doença renal crônica avançada, principalmente paciente que está com os estágios mais terminais, e mesmo os pacientes em diálise, mesmo não diabéticos, eles têm uma resistência insulínica muito maior do que na população geral. Os mecanismos não são ainda bem claros, mas sabe-se que o impacto da uremia é muito grande e foi descrito lá na década de 70 ainda. Aquele trabalho que você mencionou, do meu doutorado, por exemplo, era em resistência insulínica, sim, mas em não diabéticos. Legal, legal. Eu acho então, essa é uma... Eu acho que isso é uma coisa importante, porque foi proposital colocar o tema DP em diabéticos, mas para levantar essa pelota, porque muita gente relaciona... Primeiro, eu vejo uma subvalorização da resistência insulínica. E segundo, as pessoas ligam isso muito ao diabetes, mas esquecem que hipertensos, dislipidêmicos, pacientes com alterações que às vezes não estão nos critérios clássicos de síndrome metabólica, mas com esteatose hepática, uma doença que virtualmente não existia, a não alcoólica, né, até a década de 80, que hoje está caminhando para ser a terceira causa de transplante hepático no mundo. Então, eu acho que, e essa ponderação sua com relação ao cenário nefrológico, eu acho que ela é extremamente pertinente. E pensando especificamente na resistência insulínica, como é que você faz no seu dia a dia para averiguar, quantificar essa resistência insulínica? Bom, assim, uma das coisas que a gente sabe que a gente... não, mas foi rápido, deu para ouvir bem, Neto. Na verdade é o seguinte, o que a gente tem, na verdade, assim, quando a gente começa a diálise, a gente tem uma reversão parcial dessa resistência insulínica. Isso é documentado, mas o que a gente não sabe ainda é qual que é a utilidade para o paciente em diálise em você medir a resistência insulínica. Acredito que, não sei se todos que estão ouvindo a gente são nefrologistas ou já, se são, sabem disso, que várias intervenções que para a população geral, elas funcionam muito bem, né? Especificamente no paciente em diálise, a gente trata e a resposta em termos de melhora da expectativa de vida, ela é muito, muito pequena, se é que existe. Então, até hoje, a gente não tem nenhuma recomendação que diga que é necessário ou que tem como a gente intervir e intervindo na resistência insulínica, que isso vá melhorar algum desfecho da nossa população assim, dialítica. Eu concordo com você, eu acho que um grande exemplo disso são as estatinas, né? São drogas Isso. extremamente validadas na população
não renal crônica, e é engraçado que à medida que a pessoa vai piorando a função renal, teoricamente o risco cardiovascular aumenta, mas o benefício da estatina vai reduzindo. É uma coisa completamente contraintuitiva Isso. e realmente a Que gente eles não chamam consegue de, explicar. que eles chamam de epidemiologia reversa, que tem vários Exatamente. críticos também, mas infelizmente é o que a gente. Na verdade, assim, o contexto é tanta coisa ruim acontecendo junto para quem está em diálise, né? É a uremia, é a redução de clearance de o acúmulo de outras substâncias, é a presença de diabetes que você falou em 33%, no mínimo, né? Porque tem alguns países que já passam de 50%. E aí o que acontece é que é tanto fator de risco que você às vezes mexer em um só não faz cócega para você poder melhorar a situação Às do vezes não dá paciente. tempo, né? Não dá tempo É, para você ter o benefício daquela intervenção. Mas uma coisa que eu consigo imaginar, olhando principalmente dados indiretos, é se eu consigo reverter essa resistência insulínica sob a forma de expressão clínica, ou seja, eu consigo controlar melhor o meu diabetes, eu consigo melhorar o controle pressórico, eu consigo deixar o paciente mais redondinho, vamos dizer assim na expressão da palavra, isso eu não tenho evidências robustas de que isso funciona, mas eu, teoricamente também não fazer isso, você vai ficar refém de algo do tipo assim, ó, não, então vamos sentar e esperar até aparecer alguma coisa. eu E, concordo contigo. né, Sabe, concordo contigo. Eu ouvi várias vezes gente falar assim, não, é diabético, já está em diálise, não precisa se preocupar em controlar a glicada, em controlar a glicemia. Mas você esquece que esse paciente tem um coração batendo, tem um monte de vaso, ele tem o olho dele, você tem vários outros órgãos-alvos que são, o controle glicêmico é tão importante quanto era antes, assim. Embora exatamente. falte a evidência robusta que você está falando para mostrar desfecho duro. Mas a gente vê muito pouco para desfecho intermediário, como infarto, como, né, retinopatia e assim por diante. Né? E eu vou te falar, Tiago, que eu já tinha adiantado no início da live, uma das coisas, eu sou um grande fã desde aquela época da diálise peritoneal, acabei ganhando uma vasta experiência com o método, mas uma coisa que me incomoda demais é o agente osmótico, é a questão da glicose. Apesar ou a despeito disso, a gente não consegue ver grandes diferenças em termos de desfechos duros, inclusive há uma tendência de, talvez num primeiro momento, o DP First até melhorar a questão da sobrevida, da mortalidade. Qual é a sua impressão a respeito do tema dessa questão de, será que a gente precisa ficar nessa briga HD versus DP ou talvez a escolha da ordem do método é que faça talvez a diferença? Esse é um tema complexo, assim, bem interessante. Assim. A minha impressão é que o ideal é a mesma que a sua, que o ideal seria você começar a terapia em diálise peritoneal, até pela maneira com que você preserva melhor a função renal residual desse paciente, para depois, com calma, você programar um acesso vascular. Como você comentou no início da live, é muito mais problemático você lidar com um paciente que vem da hemodiálise contra a vontade dele, porque falhou o acesso vascular, do que aquele paciente que você tem uma educação bem feita antes de iniciar a terapia. E as duas modalidades, elas não podem ser vistas, e elas são vistas como concorrentes. Elas devem ser vistas como complementares. E se você faz ela da maneira adequada, você consegue dar um tempo para o paciente de qualidade de vida muito maior do que se você simplesmente direcionar a sua prática por questões econômicas. Que é onde é melhor fazer hemodiálise, você tem mais pacientes em hemodiálise. Aonde você vai para o México, onde se paga melhor para fazer diálise peritoneal, você tem 60%, 70% dos pacientes em peritoneal. Esse drive financeiro ele tem que ser revisto, deveria ser revisto, e olhar no foco delas complementares. De que maneira que você consegue tirar o melhor para o paciente? O melhor é quando ele tem diurese residual. Ele tem diurese residual no início da terapia. E eu acho que nesse início da terapia você consegue entregar uma quantidade de diálise menor, a exposição à glicose é menor, o paciente tem um perfil de peritônio que é mais palatável, de uma absorção talvez menor de glicose, então realmente talvez seja o momento ideal. Você tem essa mesma percepção do ponto de vista mecanístico, óbvio?
A gente tem, e nessa diretriz nova que a gente compôs aí, um complexo de artigos, vocês vão ver que tem um documento lá que chama Incremental Dialysis. Tá? Na Incremental Dialysis, assim, a nossa ideia é justamente essa que você está comentando, né? Que é evitar a exposição desnecessária à glicose, oferecendo logo no início do tratamento uma dose cheia. Quando o paciente está chegando em diálise, se ele não é hipercatabólico, se ele urina bem, daria para você fazer uma diálise, por exemplo, com 2 trocas por dia. E você vai manejando esse paciente, lógico, de perto, com cuidado para não deixar ele ficar urêmico demais de um momento para o outro. Você poderia começar com uma dose pequena de peritoneal e ao longo do tempo você chega naquela prescrição clássica que a gente aprendeu na nossa época e que eu dava lá no curso lá atrás, que deveria ser desde o início você fazer 24 horas de terapia com líquido o tempo todo. Esse é um conceito interessante, perdão, e bem recente, assim, mas ainda sem grandes trabalhos na área. Mas é engraçado porque isso estava na minha pauta para conversar com você, porque o perfil do paciente em DP é muito bom para diálise incremental e eu queria puxar um pouco mais a respeito disso. E eu comecei a escutar isso em HD. Eu falei, cara, mas por que não isso em DP? Na verdade, Fernando, que está nos escutando aí, tem uma experiência vasta com isso. Eu também tenho alguns pacientes em diálise incremental. E eu vou te falar que além desse benefício de você poupar o peritônio, cara, você dá qualidade de vida para os pacientes. Os pacientes, eles definitivamente, se você consegue fazer menos trocas, seja numa modalidade manual, seja numa modalidade automatizada, quando você pode chegar e falar assim, não, faz dia sim, dia não, ou pula um dia na semana, aquilo você ganha sorrisos dentro do consultório e definitivamente é uma coisa que às vezes eu acho que a medicina se esqueceu um pouco, né? A gente fica correndo atrás de KTV e às vezes esquece que do lado de lá tem o João, a Maria, com toda a sua vida, com toda a sua história, com seus desejos, suas prioridades. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa diálise incremental. O que você já tem aí em termos de prática? Como colocar isso, se você já faz isso no seu serviço, o que vocês têm tocado nesse sentido? A gente faz sim, eu tenho uma paciente, por exemplo, ela é pequenininha, com bastante diurese residual, ela tem há 4 meses fazendo uma troca diária, noturna, que a gente aí opta por fazer uma troca um pouco mais longa, para ajudar na remoção de molécula maior, e vem se mantendo metabolicamente estável, sem queixa. Graças a Deus, o KTV que você falou de ficar perseguindo tem sido cada vez mais abandonado. Tá? Então, a gente tem usado cada vez menos e a gente opta por olhar mais para sintomas e outros exames laboratoriais que também são importantes. Uma estratégia interessante, mas que aqui no Brasil ainda é difícil de você realizar, é você fazer esse início da terapia incremental com uma bolsa de codestrina por dia. Você não estaria expondo o paciente à glicose e conseguiria remover soluto e ultrafiltrar ele de uma maneira adequada. Ela é particularmente interessante para pacientes com insuficiência cardíaca. Quando a gente coloca um paciente com síndrome cardiorrenal para fazer diálise, precisa mais ultrafiltrar do que dialisar, por exemplo. Já que você tocou no assunto das soluções, a glicose está longe de ser o nosso agente osmótico ideal, né? O coeficiente de reflexão dele não ajuda, muito absorvido. Perfil dos nossos pacientes, a gente já falou aqui que tem muita resistência insulínica e você acabou de citar um exemplo que talvez o único até então que realmente virou realidade. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito da ecodestrina, quando é que você acaba usando, os gargalos que a gente acaba tendo, como é que você faz isso na sua prática clínica? Primeiro, assim, como eu não sei quem quer que está ouvindo a gente, não conheço todo mundo, o coeficiente de reflexão que o Neto falou é a quantidade que o agente osmótico que deveria ficar na cavidade abdominal, ele é reabsorvido para a circulação do paciente. O ideal é que fosse de um valor chamado de 1, ou seja, nada passaria para a circulação. E a glicose tem 0,08, ou seja, ela é muito baixa e ela faz com que você tenha uma absorção de glicose ao longo do dia muito alta. Existem alguns trabalhos antigos, acho que do Kidney International até de 1981, onde a absorção de glicose foi documentada em até 350 gramas de glicose por dia. Tá? É um valor extremamente elevado.
E aí surgiu há uns 18, 19 anos atrás esse polímero de glicose que é a icodestrina. Tá? Então ele é utilizado amplamente na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldade, e a dificuldade principal ela é financeira. Tá? Ela custa sozinha quase o preço da terapia com glicose completa por mês. Então esse é o principal gargalo. Porque se você não tivesse esse gargalo, você provavelmente veria todos os pacientes utilizando essa solução. Ela tem um coeficiente de reflexão de 0,83 ou 0,84 aproximadamente. E o que acontece é que ela consegue manter uma excelente capacidade de dialisar e, ao mesmo tempo, ultrafiltrar muito bem. O problema dela é que você só consegue usar uma bolsa por dia. Quando ela foi criada com um sistema, lógico, como todo medicamento, para avaliar riscos, benefícios e eventos adversos. E em bula, ela só pode ser utilizada uma vez ao dia, 2 litros. Tem alguns trabalhos que já mostram 2 trocas, mas é um uso off-label. Então, a gente não tem como escapar da glicose de qualquer maneira. A gente tem como, na verdade, reduzir a exposição à glicose, usando a icodestrina, mas escapar dela por completo ainda hoje é impossível em diálise peritoneal. E se você não tivesse o viés econômico, não, eu posso prescrever para todo mundo, e aí eu vou falar tanto em CAPD quanto em APD. Você usaria para todo mundo? Seria sua... Seria. Se eu entrasse em diálise peritoneal, eu ia querer usar a icodestrina. Tá? O efeito é impressionante, assim, eu tenho alguns pacientes que eu consegui, o convênio começou a liberar aqui em Curitiba, e você vê nitidamente a melhora em qualidade de vida, em melhora de hipervolemia, em mais controle de fósforo. Realmente é um medicamento que ele é diferenciado em termos de solução de diálise peritoneal, assim, sabe? Vale muito a pena. E, na verdade, ele tem alguns pequenos gargalos, eu acho que é bom a gente comentar aí com relação à questão da glicemia em situações aí de possível pancreatite. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, como é que você orienta seus pacientes. Quando a droga surgiu, ela tinha até um problema mais grave do que essa questão que você comentou, assim. É que, na verdade, na época, os glicosímetros que a gente tinha disponível no mercado, todos eles tinham uma reação chamada GDH-PQQ. E o que acontecia é que ele fazia uma falsa leitura da glicose. Então, pacientes que chegavam na emergência com hipoglicemia, na hora que você no PA fazia a ponta de dedo, ele vinha como uma glicemia normal. Você atrasava o diagnóstico da hipoglicemia, potencialmente levando esse paciente a ter lesão neurológica pela hipoglicemia. Isso hoje mudou, a maioria dos glicosímetros hoje eles leem a glicose corretamente no paciente em diálise peritoneal. Claro que você sempre tem que estar atento se o glicosímetro que ele usa é um desses mais modernos ainda. E a questão da pancreatite, principalmente, é que ele também, assim como ele faz uma leitura falsa da glicose, ele tem uma leitura falsa da amilase. Então não dá para você fazer o diagnóstico de pancreatite no paciente que usa icodestrina com amilase. Você teria que usar a lipase e outros achados clínicos, né, como o quadro clínico característico de dor e outros exames de imagem para poder fechar o diagnóstico. Não dá para usar a amilase. Show de bola. Eu vou aproveitar uma pergunta do Fernando aqui, Thiago. O Fernando está te perguntando o que você acha das soluções bimodais. E eu vou estender a pergunta assim, a gente tem alguma perspectiva de novas soluções para pelo menos um curto, médio prazo na nossa rotina, na nossa prática clínica? São outras soluções interessantes, assim, sabe? A grande questão é financeira, sabe, Fernando? Você vê assim, a icodestrina que já está no mercado há 18 anos, que chegou aqui no Brasil há, não sei quando foi que eu ajudei a escrever a bula, mas deve ter uns 8, 9 anos, talvez um pouco mais. Vou falar que naquela época que a gente estava, 2010, 2011, ela já tinha chegado. Chegou 2009. 2009, então tem 12 anos já. Até hoje você não vê ela inclusa no hall de medicamentos do SUS, por exemplo. Então essas soluções mais modernas ainda acho muito improvável que chegue durante a minha vida. Assim que a gente tenha uma mudança
muito Tristeza. grande. A não ser que tenha uma mudança muito grande aqui no cenário nacional, é improvável que elas cheguem assim. De qualquer modo, todas essas soluções, o balance da Fresenius, a Icodestrina, nenhuma delas até hoje mostrou, por incrível que pareça, qualquer benefício em termos de infecção peritoneal, porque se achava que ele preservava melhor a membrana peritoneal, e também para mortalidade os achados são fracos, assim, sabe? Mas tem, claro, melhoras de vários outros parâmetros intermediários que são importantes. É uma solução que, particularmente essa que o Fernando comentou, eu tive pouquíssimo contato quando eu estive na Inglaterra, mas não tenho prática que eu tenho com ecodestrina de mão, né? Mas é uma solução extremamente interessante também. Já que você tocou no ponto aí da questão da Inglaterra, o dia a dia, o tete a tete lá com o paciente, é muito diferente do que a gente tem aqui em termos de prática? E se sim, o que tem de diferente? É bem diferente, assim, lá assim, quem tem uma participação muito ativa é a equipe de enfermagem, sabe? A enfermeira realmente ela tem uma posição hierárquica muito maior do que o que ela tem aqui no Brasil. Eu tenho alguns centros da Inglaterra onde, para vocês terem ideia, a enfermagem ela passa o catéter de Tencoff. Sério? É. Essa eu não sabia, essa é Não, novidade para mim. se você olhar a Ana Figueiredo, lá de Porto Alegre, inclusive o ano passado, ela teve um catéter que ela, lógico, com a presença dos nefros de lá, ela passou porque ela passou lá com a Judith Bernardini, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e a Helen Hurst, na Inglaterra, para fazer o implante. E os resultados são tão bons quanto quando o nefro passa. Que bacana. Sabe? E quando você vai na visita da diálise peritoneal, quando eu entrava no consultório, assim, praticamente tudo já tinha sido feito pela enfermagem. Ela tirava a queixa, ela examinava o paciente, ela sabe de tudo. E daí ela só passava para você um resumo. Se você não ficasse satisfeito com o que tinha sido apresentado, você abordava o paciente, examinava um pouquinho, tirava as dúvidas dele. Mas é uma consulta muito mais curta do que o que a gente tem aqui no Brasil. É uma realidade diferente, assim, sabe? Mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado, porque se você olhar os dados britânicos, você vai ver que tem centros que vão muito bem, com uma qualidade de atendimento e resultados muito bons, e centros muito ruins. Então, são padronizações que agora que eles têm um grande registro de dados nacionais com qualidade, você consegue identificar exatamente onde é que está o problema, quais são as clínicas. O que falta é descobrir o que eles fazem de diferente para ter uma clínica tão boa e outra tão ruim assim. E você acha que tem alguma coisa nesse caso aí a ver com o efeito centro? Perdão, a última frase veio picada, né? Efeito de? Estou perguntando se você acha que essa diferença tem a ver com o efeito centro, o número de pacientes que esses centros sem dúvida. Conduzem? Sem dúvida. A grande pergunta que fica é assim, se só o tamanho do centro justificaria, ou se além do tamanho, se tem algumas outras coisas adicionais que poderiam ser fatores que ditam a melhor qualidade do atendimento em diálise peritoneal. A gente sabe no Brasil, por exemplo, vergonha para nós, assim, de que há formação de residente no Brasil que não tem um serviço de diálise peritoneal. E não só não tem, ou quando tem, é sempre aquele paciente de segunda, que veio da EMO por falta de acesso. Isso passa uma dificuldade muito grande, porque se você não sabe lidar com o paciente em DP e vai pegar esse tipo de rebarba, você vai tratar ele mal, o resultado vai ser ruim, isso vai gerar um ciclo vicioso, onde passa-se aquela impressão de que diálise peritoneal é uma terapia de segunda. Na realidade, foi exatamente o que aconteceu comigo, não precisa ir longe. Eu tive que passar por aquela formação, e aí é onde eu acredito que a educação realmente ajuda, é fundamental para a gente mudar esse perfil aí da questão da diálise peritoneal no nosso país. E eu vou até aproveitar, Thiago, tem uma pergunta aqui da Michele. Michele está falando dessa hype que está tendo em relação a HDF. Você está me escutando, Thiago? Que está dando... Estou ouvindo bem. Piorou um pouquinho a conexão. Tá. A Michelle está perguntando dessa hype com relação a HDF e definitivamente
os trabalhos eles não corroboram no meu modo de ver essa hype, e a gente está num país pobre onde definitivamente o ADP deveria, a meu ver, ser uma opção muito mais prevalente. O que você acha a respeito disso? Piorou a nossa conexão. Espera aí, não estou te escutando. Thiago, não te escuto. Não sei se você está Não me sei se o resto do escutando, mas eu não pessoal te me escuto. escuta bem. Não? Eu escuto bem. Então manda ver, manda ver. Pessoal, vocês estão escutando bem o Tá? Thiago? Se estiver escutando bem o Thiago, para mim está valendo. Deixa o pessoal, vamos ver se o pessoal nos dá um feedback aqui. Tá. É, porque eu Às escuto vezes é você bem. a minha rede aqui. Ah. Tá? O Beleza, pessoal então toca tá... aí, Thiago, o pessoal está te Então tá. escutando. Então, assim, a Michele, é um prazer te ver de novo aqui. Michele, faz uns anos que a gente não se via, né? Que a gente não conversava. Não sei se foi no Peru ou se foi no México que a gente se viu a última vez. A pergunta da HDF é interessante, assim, sabe? Realmente tem um movimento grande, não só aqui como fora. Claro, você sempre tem que levar em conta outros interesses que existem, mas a minha experiência com a HDF foi muito boa aqui, Neto. A gente organizou um randomizado o ano passado, o Multicêntrico Nacional, onde o Pequá é o líder do estudo, agora está morando nos Estados Unidos, para avaliar a qualidade de vida. Assim. A gente tem mudado um pouco essa questão de desfecho duro, sabe? Porque quando a gente, não sei se a maioria dos nossos ouvintes eles conhecem o estudo SONG, que é o Standard Outcomes in Nephrology, onde a gente foi capaz ali de definir ou de identificar que o paciente em diálise ele está mais preocupado com qualidade de vida do que com mortalidade. Então esse foi o drive desse estudo que a gente fez aqui em Curitiba, em outros centros do Brasil, e a gente mostra, o trabalho está aceito no NDT agora, tá? Deve ser publicado, está online disponível nos próximos meses. Mostrando que para a qualidade de vida ele é uma boa terapia, assim, sabe? A gente consegue. Só que assim, a experiência prática não é tão grande, né? É uma terapia custosa que a gente ainda não vai ver tão próximo no nosso dia a dia, assim. Sabe? Mas Beleza. tem, assim, ó, os poucos trabalhos que eu conheço maior de qualidade são da Austrália. Não sei se você viu algum diferente. Não, a boa parte que eu conheço também são de É lá. da Austrália, né? São os australianos. E Isso. na verdade, assim, eu acho que você tocou no assunto, não é nem questão de não funcionar ou não ter benefício. Talvez mais puxando para esse lado. Do mesmo jeito que talvez a gente não consiga usar ecodestrina para todo mundo, será que não está na hora da gente chegar e pensar do ponto de vista de massa e maximizar um pouco mais a ADP, principalmente como primeira modalidade, e talvez conseguir isso que você acabou de falar, porque o que eu vejo no meu dia a dia, eu tenho certeza que é a sua percepção, porque você já me falou isso, os pacientes ficam muito bem. Os residentes que passam comigo na ADP falam assim, cara, esse paciente nem parece que é renal crônico. Então, dentro desse prisma de qualidade de vida, pelo menos de uma maneira óbvia que é observacional, eu tenho essa impressão. Não sei se é a sua. Ser, na verdade, os governantes da necessidade de você equiparar. Você não precisa botar uma melhor do que a outra, mas se você equiparar financeiramente emo e peritoneal, você consegue se desfazer desse desbalanço que existe hoje no país aqui. A gente sabe de alguns trabalhos canadenses que se você oferecer abertamente as duas modalidades, 35% vai optar por fazer a diálise peritoneal. E aí a gente tem que respeitar a vontade do paciente para qual terapia ele quer começar. Essa é a grande diferença. Porque um paciente peritoneal que você traz ele à força, também ele não vai bem. Porque você depende da aderência dele. Eu vi um trabalho, Thiago, não sei se você conhece esse trabalho, canadense também, é um randomizado, onde eles fizeram um trabalho em duas fases. Na realidade, em primeira fase, eles davam um ampassant a respeito da DP, depois faziam um treinamento um pouco mais prolongado, coisa de 50 minutos, uma hora, mostrando a respeito do método. E que a escolha aumentou sensivelmente
pela modalidade, simplesmente por apresentar os prós e os contras, que muitas vezes acabam ficando escondidos. Thiago, voltando aí no nosso assunto, a gente acabou desviando um pouquinho, eu acho que um dos grandes coisas, das grandes máximas que a gente deve buscar na ADP é preservar a diurese residual. E do mesmo jeito que você falou, que muitas vezes se esquece que o diabético continua sendo diabético, podendo ficar cego e ser amputado, muitas vezes se esquecem que o paciente em diálise peritoneal ou em hemodiálise mesmo, se eu consigo manter essa diurese residual por mais tempo, os benefícios são tanto em marcadores como fósforo, hemoglobina e tudo mais, mas também em qualidade de vida. O que você tem feito no seu dia a dia para tentar minimizar ou mitigar essa perda da diurese residual? Olha, hoje, Neto, a principal causa que eu vejo assim, para você perder a diurese residual é você indicar errado uma modalidade de diálise peritoneal. É você ultrafiltrar em excesso. Se você levar o paciente a fazer hipovolemia, você vai causar exatamente o que a hemodiálise faz naquele momento intermitente, sabe? Então, o que a gente nota, para você ver, tem alguns trabalhos observacionais que mostram que a automatizada poderia aumentar o risco de perda de diurese residual. Tudo depende de quem você indica, assim, sabe? Se você indicar um baixo transportador para uma automatizada, você vai correr o risco de fazer hipovolemia mais fácil. O que você precisa é ter um monitoramento de perto, de um bom controle pressórico, um bom controle de volemia dele, que muitas vezes não é fácil, porque falta para nós uma ferramenta boa para dizer qual que é o real estado volêmico de um paciente. Lógico que a pressão é importante, o edema é importante, o exame físico ajuda, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no passado. Eu tive uma paciente em diálise peritoneal jovem, 20 e poucos anos na época, e que para mim ela estava muito bem controlada. Pressão boa, sem edema, sem queixa. Essa paciente transplantou, em uma semana ela estava 6 quilos abaixo do que ela tinha. Nossa Senhora. Sabe, ou seja, é um volume que se distribui às vezes de uma maneira que não tem ferramenta que você capture na prática para saber se está hipervolêmica ou hipovolêmica. A gente sabe que são dois fatores que podem contribuir para a diurese residual. Existem alguns trabalhos importantes importantes mais pequenos, sobre talvez um potencial efeito de bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona para melhorar tanto a membrana peritoneal quanto a diurese residual, mas são trabalhos pequenos. O pessoal sugere, mas sem aquela veemência para sugerir. E, claro, tentar evitar anti-inflamatório, porque essa é uma questão comum, assim, né? De você falar, não, já está em diálise, pode dar o anti-inflamatório para a dor que ele tem nas costas todo dia. E não é bem assim, né? Se o paciente não é anúrico, você pode estar comprometendo a diurese residual dele. E aí leia-se também contraste, leia-se drogas nefrotóxicas de maneira geral, né? E assim por diante, E eu vou te falar que você tocou num ponto interessante, e aí eu vou entrar na questão da qualidade de vida, porque a DPA ela tem essa questão de, pelo menos no primeiro momento, óbvio que tem pacientes que isso não é uma regra, mas ela te dá uma qualidade de vida, principalmente para o paciente mais jovem, que ainda quer trabalhar e tudo mais. O que você joga com isso no seu dia a dia? Olha, o paciente se beneficiaria mais de um CAPD, mas na prática eu vou acabar dificultando a vida dele, vou tirar a qualidade de vida. O que você faz no seu dia a dia? Eu acho que assim, a minha ideia, a minha visão era exatamente igual à tua, assim, sabe? De que a diálise peritoneal automatizada, ela sempre fornece uma qualidade de vida, ou quase sempre uma qualidade de vida melhor. Eu só me surpreendi, recentemente, a gente tem um trabalho que deve sair, talvez, para o final do ano, que a gente usou banco de dados do Brasil e dos Estados Unidos, da Fresenius. Então, a gente está juntando dados da Baxter com da Fresenius. São quase 250 mil pacientes. Em termos de qualidade de vida, sem nenhuma diferença entre CAPD e APD. A grande dificuldade nossa ali é que a gente não sabe qual foi a indicação da modalidade. Por ser observacional, você vai ter que lidar com essa dúvida para sempre, assim. Porque pode ser que o cara que escolheu a CAPD, ele foi para a CAPD porque ele quis, porque ele não quer lidar com tecnologia. E pode ser que o cara que foi para automatizada foi porque quer trabalhar mais, quer ir para a escola.
Eu duvido que a gente consiga fazer um randomizado nesse tema. Eu, por exemplo, não aceitaria ser randomizado para CAPD ou APD. Eu ia querer ir para automatizado. Então vão ser aqueles trabalhos que a gente vai passar a vida inteira discutindo, porque só vai ter estudo observacional. Sabe? Então, assim, mas a minha impressão é que, assim, para paciente jovem, que quer trabalhar, que dá para você fazer automatizado, e se ele for um baixo transportador, se você tiver prática, você consegue moldar a prescrição para simular uma CAPD na automatizada. E aí fazer com muito que eu faço. Isso, e aí você pode até precisar fazer uma troca no dia, 2 trocas à noite na cicladora, e assim você leva o paciente como se fosse uma CAPD invertida. Sim. E aí você conseguiria melhorar muito a qualidade de vida para eles. Assim, é individualizar o tratamento, na verdade. E que é uma coisa que eu acho que falta de maneira geral, não só na DP, acho que na medicina. A gente na medicina muito... como um todo. Exatamente, vira um padrão bizarro. Tiago, agora eu queria entrar num tema que eu particularmente gosto muito. Na verdade é uma coisa que doeu na minha pele, aí eu passei a estudar muito, que é a questão da dieta. Toda vez que eu vou estudar a respeito de dieta, especificamente no caso da diálise peritoneal, e quando a gente está pensando nesse cenário, eu vejo muito aquela questão da dieta, da questão de sal e água. Não vamos deixar o paciente ficar muito hipervolêmico, que aí com isso eu vou conseguir expô-lo menos a soluções mais hipertônicas. E isso é um fato, não tem a menor dúvida. Mas me assusta que a questão, que é uma coisa que quase que óbvia, de você citou bem, eu já vi trabalho, você falou em 350 gramas, eu já vi trabalho com 400 gramas de uma absorção. Só para o pessoal que não sei se estão atentos, sabem com relação a esse dado, uma dieta ocidental típica, que é péssima, tem em torno de 300 gramas de carboidrato. Já acabou de falar que 350, eu já vi trabalho de 400 gramas, dependendo da prescrição que você colocar. Será que não... Eu chego a dizer que é quase que, para mim, um paradigma do paraquedas. Será que precisa de um trabalho para reduzir carboidrato na alimentação desses pacientes? Até porque a gente entra num métier que nem tem a questão tanto da proteína, afinal de contas, esse paciente já caiu em diálise, viraria só uma questão aí de controle de fósforo. Como é que você usa isso no seu dia a dia? Você tem alguma experiência com isso? Porque na literatura eu nunca encontrei absolutamente nada. A literatura, se ela já é ruim para medicamento, para intervenções dietéticas, ela é pior ainda, até porque o controle de você saber exatamente o que o paciente comeu é muito complicado. Assim. Para a glicose, para carboidrato em geral, eu diria que não existem grandes dificuldades de compreender que realmente você expor ele a quantidade alta é ruim. E que ele deveria ter o mínimo, na verdade, possível, né, de ingestão de carboidrato diário. Acho que as maiores dúvidas que ainda persistem assim é quanto sobre a quantidade de proteína. Porque a gente tem 2 vertentes na literatura, né? Tem gente que defende uma dieta bem hipoproteica ou normoproteica, e gente que defende uma dieta prodialítica um pouco mais hiperproteica. Essa é a grande questão. Agora, para carboidrato, eu não teria a menor dúvida em dizer que não precisa de um estudo, como você fala, para saber que você tem que reduzir a exposição para esses pacientes. Eu vou te falar que eu estou mais na corrente de liberar um pouco mais a proteína sem muita conta, sem correr atrás, garantindo que esse paciente está comendo proteína de alto valor biológico. É engraçado que às vezes você fala assim, não, vai estourar o fósforo, e nem sempre isso acontece. E normalmente o que se percebe, óbvio que eu tenho um viés aí de confirmação, afinal de contas eu acredito nisso, mas o que eu vejo é os pacientes ficarem de uma certa maneira melhor do ponto de vista subjetivo. Infelizmente é o que você falou, não tem muito pouca coisa na literatura. Eu não costumo, só para te interromper rapidinho. Pode falar, Neto. Não, manda ver. Só para a proteína, eu não costumo restringir proteína muito para eles, até porque se a gente observar o quanto eles realmente comem, eles não conseguem fazer uma dieta hiperproteica como a gente consegue. Se eu quiser comer 1 quilo de picanha por dia, eu como, assim, eu não consigo fazer o meu paciente comer, sabe? Porque ele tem anorexia, ele tem vários outros, ele não consegue.
Então eu não costumo restringir, porque a minha preocupação é a desnutrição. E só para o pessoal que não tá, talvez pouca gente saiba, assim. Depois eu posso compartilhar com o Neto, ele passa para vocês. Todo mundo deve conhecer o Miles Wolff. Foi o cara que inventou, falou lá atrás do FGF23, etc. Ele está fazendo um randomizado agora, colocando em xeque a informação de estudos observacionais de que hiperfosfatemia faz mal. Ele acha que é só uma questão de associação, não de causa e efeito. Então tem um trial, está aprovado, está em andamento, ele já recrutou todos os pacientes, depois eu posso mandar o website, tem todos os slides do desenho do estudo, bem legal assim. E ele está randomizando, para vocês terem ideia, paciente para fósforo normal versus um fósforo de 6,5 a 7. Quem está ouvindo assim, quem que toparia randomizar o paciente para 6,5 ou 7 de fósforo? Você toparia randomizar um paciente para 6,5 e 7, Neto? Eu vou te falar que me incomodaria, mas eu acho que a ciência ela vive disso. Ela vive de tentar responder dúvidas, né? Então, é difícil lutar contra o senso comum, mas a partir do momento que você percebe que o senso comum, principalmente olhando historicamente, tem muita coisa que a gente acreditou que estava certo e que definitivamente não estava. Então, exato. Se eu pudesse perguntar para ele, eu perguntaria isso. Como é que foi a dificuldade da recepção dos colegas para esse tipo de abordagem de estratégia de estudo? Tiago, sabe o que me incomodaria mais? O paciente sintomático. Independente se ele está com 6, 7 ou 5, se esse cara está com lesão de pele, ele está se coçando todo, isso me incomoda muito mais do que o número. É engraçado, porque eu sempre gostei do tema saúde baseada em evidência, mas você vai crescendo, você vai apurando o negócio, né? E no fundo, eu falo que os pacientes querem duas coisas na vida, talvez em ordens diferentes, mas é viver mais e viver melhor. Ele não quer ter o fósforo bom, bicho. Ele quer ter qualidade de vida. Ele quer viver mais, ele quer estar mais ali com a família dele. Então, nós temos a mania de nos apegarmos demais a mecanismo e a evidência que é extraída de observacional. Poxa, tem suas falhas e não são poucas. Então, depois eu quero sim, inclusive vou disponibilizar para o pessoal. Me passa essa referência. Beleza. Que eu deixo nos comentários desse IGTV que vai sair. Outra coisa, Thiago, na época que eu comecei a trabalhar com diálise peritoneal, usava-se muito insulina na bolsa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E eu vi uma pergunta aí para trás, acho que foi do próprio Fernando, sobre as insulinas de longa duração. Qual que é a sua percepção a respeito? Tá. Então, assim, ó, sobre a insulina intraperitoneal, ela tem sido cada vez menos utilizada por duas razões. A primeira é que você tem que manipular a bolsa, você aumenta o risco de peritonite. Por 3 razões. A segunda razão é que a insulina na bolsa, ela se adere ao plástico e você não consegue predizer o quanto naquela troca vai ser absorvido de insulina. E a terceira é que tem alguns estudos mostrando que quando a insulina é administrada via intraperitoneal, como a absorção dela sistêmica se dá por outro tipo de vaso sanguíneo, ela passa pela circulação hepática direto, acaba acontecendo uma esteatose hepática subcapsular, que ninguém sabe o que isso aí causa. Tá? Então, por precaução, a gente recomenda hoje a não fazer mais a insulina intraperitoneal. Tá? Embora, conheço poucos, na verdade, que disseram que fazem assim. E sobre a pergunta dos tipos de insulina, são zeros os trabalhos que tem assim, de qualidade em peritoneal. Eu estou fazendo um. Então, eu tenho um endócrino aqui, que é um endócrino professor da universidade, que está fazendo doutorado. E o projeto dele é justamente testar todos os tipos de insulina que a gente tem, a degludeca, a insulina NPH, nas 3 classes de pacientes, em CKD4, em hemodiálise e em diálise peritoneal, que é o Cássio. E daí eu vou poder te responder daqui 1 ano e pouco, se tem diferença entre elas em termos de hipoglicemia, em termos de controle glicêmico no alvo. Todos eles estão com aquele aparelhinho que fica no subcutâneo, o Libre, para poder medir a glicemia durante o dia dialítico, fora da diálise.
Então vai ser um trabalho interessante para entender como é que é o comportamento nessa população. E eu vou deixar aqui, do mesmo jeito que você me provocou com o trabalho do fósforo, Uhum. o tanto que glicemia me incomoda, na verdade, glicose me incomoda na DP, dar insulina para um paciente que tem resistência insulínica também me incomoda profundamente. Isso aumentou muito quando eu vi uma revisão sistemática de ensaio clínico randomizado fora da população dialítica, mostrando onde eles mediram desfechos clínicos e não viram nenhuma diferença entre a insulina versus placebo. Na verdade, a única diferença foi os pacientes engordaram mais e tiveram mais hipoglicemia. Então, será que a gente não está correndo atrás de um número? Será que, obviamente, há exceções, tem aquele paciente que está insulinopênico e tudo mais, mas, de modo geral, será que caçar a glicemia menor que X, será que é isso que importa? Então, A nossa preocupação maior ali não é nem definir qual que é um alvo de glicemia ou se eu quero manter ele no alvo. Eu quero evitar que ele faça hipoglicemia. Sabe? Eu quero saber qual delas eu ofereço com maior segurança para o paciente. Não, eu entendi a ideia. A minha provocação anterior, será que vale a pena dar, entendeu? Do mesmo jeito que você fez com relação à questão do fósforo, e que eu acho que tem... Ciência é isso, né? Ciência é você estar realmente tentando negar aquilo que você faz no seu dia a dia. Essa é a razão. A ciência cresceu nesses últimos 500 anos muito por causa disso, né? Sim. Eu daria pela questão da retinopatia, eu daria pela questão da doença coronariana. Então, e eventualmente, se eu tiver a oportunidade, eu uso até um inibidor de DPP-4, que hoje em dia você tem outras possibilidades terapêuticas para manejar um paciente, se tiver condição financeira. Show. Caminhando para o final, falei que o bate-papo ia ser bom, que ia passar rápido. Eu queria, antes de finalizar, te agradecer demais. Acho que o papo foi muito bom, não esperaria nada diferente de ti. Te agradecer a disponibilidade, saber que tem aqui em Minas, além de grandes amigos, fãs do seu trabalho, te respeita demais e muito, muito em breve vamos estar nos encontrando aí. Pena que não vai ser agora no CBN, afinal de contas, o Covid veio para atrapalhar, mas não vão faltar oportunidades. Você tem que vir aqui conhecer a Nefroclínicas de perto e ver o nosso trabalho com DP. Seja a hora de poder voltar para comer de novo a comida mineira, Thiago, que é a melhor comida do Brasil. Bom demais, Thiagão. Thiago, a gente tem uns minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto aí que o Fernando me passou esses últimos dias. Como é que é esse projeto? O que você está desenhando aí? Legal. A seguir, suas mensagens finais. Então, esse é um trabalho assim, na verdade, eu peguei a oportunidade, na verdade, né, com essa pandemia, eu observei como todo mundo está fazendo atendimento remoto para o paciente em diálise peritoneal. A ideia foi tentar entender, ou vai ser tentar entender, o que aconteceu com esses pacientes durante esse período de tempo. Então, eu peguei clínicas de gente que eu respeito, que eu conheço pela qualidade do atendimento e que estão fazendo atendimento remoto. São 8 clínicas no Brasil, que eu imagino vai dar uns 1.000 pacientes, para saber o antes e o depois. Como é que foi o comportamento dos marcadores bioquímicos de internação, se eles ficaram bem. A impressão de cada um dos pesquisadores é diferente. Eu tenho centro que acha que não mudou muito, eu tenho centro que acha que mudou bastante, para melhor ou para pior. Então, a gente vai tentar descobrir isso nos próximos semanas, assim, para meses. Assim, na verdade, está aprovado, a planilha está com todo mundo, foi distribuída ontem. Vamos ver aqui o que aparece. Eu prometo mandar para vocês aí em primeira mão. Show de bola. Thiagão, muitíssimo obrigado. Pintando outros temas, saiba que eu corro atrás de você aqui para a gente bater papo, porque sempre é garantia de papo bom e de altíssimo nível. Obrigado aí pelo tempo e pela qualidade. Obrigado para todo mundo aí pela paciência de ficar até essa hora. A live fica aqui no Instagram. Verdade. Turma, a live fica aqui no Instagram, no nosso IGTV, e depois vai para o canal do YouTube que está sendo construído da Nefro Academy. Semana que vem tem mais, Thiagão. Surpresa de quem vai ser o bate-papo. Boa semana para todos. Obrigado.
Tchau, tchau, gente.